Ah! Começou mais uma sequência, semana 2 do nosso PET. PET aos 43! Os anos, oitavos anos, deixa eu arrumar aqui também. Aí. Oitavos anos, lembre-se sempre disso. Súdito, cidadão, certo? Lembre-se sempre disso. Aqui na nossa página 10, lá no comecinho, quando está escrito unidade 1, está escrito isso, não é? Porque é a ideia básica de como a forma de se organizar das sociedades modernas, né, e contemporâneas, as sociedades do mundo atual, em geral, modificaram a forma de entender a relação entre os direitos e os deveres e a relação entre os governados e os governantes, tá? Então para a gente fazer uma revisãozinha, estava falando sobre a sociedade de antigo regime, que é uma sociedade caracterizada por várias diferenças sociais fixas. Né? Então os grupos não se misturavam, havia um grupo relativamente pequeno com relação ao restante da população, que era o que a gente chama de nobreza, né? E a nobreza governava, e a nobreza tinha toda a força das tradições, né? Para ter o seu poder legitimado. Uma das fontes de poder dessa nobreza era a ligação muito forte entre o Estado e a religião, ou entre a política, né, uma forma de governo, uma forma política que era a monarquia, e a igreja. Quando a gente fala igreja, durante a maior parte, né, do que a gente estudou da Idade Média e da Idade Moderna é a Igreja Católica Romana. Mas a partir do ano 1520, 1530, 1540, começam a surgir outras igrejas cristãs ligadas à chamada Reforma Protestante. E ao longo do tempo, na Europa, essas novas igrejas cristãs, comunizarem com a Igreja Católica Romana, mas também com outras igrejas cristãs que vão surgindo. E é nesse sentido que a gente estudou desde o primeiro bimestre. Vocês devem se lembrar que a gente estava estudando a Revolução Inglesa, que existia uma série de problemas entre aqueles que apoiavam o rei e, em geral, esses que apoiavam o rei na Inglaterra eram da religião anglicana, e a religião anglicana, a igreja anglicana, na verdade, surgiu em 1534 com o rei Henrique VIII, que rompeu com o Papa, né, com a Igreja Católica, e aí surge a Igreja Anglicana. Então a maior parte da nobreza, né, uma parte da burguesia, né, dos grandes mercadores, uma parte da alta burguesia, sobretudo, era membro da Igreja Anglicana, mas existia outra linha religiosa cristã, que eram os calvinistas, né, o calvinismo, que surgiu da pregação de João Calvino na Suíça, e na Inglaterra e Escócia, principalmente, os calvinistas eram conhecidos como puritanos. Né? E esses puritanos vão ser muito identificados pela pequena e média burguesias. Então olha só como é que, né, tem um monte de relações e situações sociais aí, certo? A religião tinha um peso importante nessa sociedade. Se você olhar ali na página 13 do nosso livro didático, tem a teoria do direito divino. Né? A teoria do direito divino, ela conferia aos reis essa bênção especial de Deus, né? Como se o próprio rei fosse alguém escolhido por Deus, né? E abençoado por Deus para ser o governante. Essa defesa do direito divino dos reis acabava colocando as questões religiosas também para dentro da política e a política para dentro das questões religiosas. Né? Então ficava uma coisa ali muito, muito forte, essa relação. Né? Ou ficava
quase a mesma coisa, muitas vezes. Na Inglaterra, né, essa pequena e média burguesias começam a se articular mais com relação às atitudes do governante nos seus negócios, né, a se articular por meio do parlamento inglês, né, e esse parlamento inglês ele estava muito esvaziado, né, de representatividade e de poder efetivo. Em outras palavras, o rei era absoluto e governava, prejudicando muitas vezes esses grupos comerciais, além de prejudicar esses grupos comerciais, prejudicando também do ponto de vista religioso, já que os impostos cobrados sobre determinados fiéis era maior e havia também uma certa perseguição a fiéis de determinadas crenças, né, que fossem contrárias àquela crença praticada e seguida pelo rei. Então a gente pode entender as revoluções inglesas, porque é um movimento muito longo, por meio disso, né? Assim, sem precisar decorar os nomes, Carlos Stuart e tal, né? Mas entender nesse sentido, é que existia problemas, né, de governança. Afinal de contas, né, o poder econômico desses burgueses, pequenos e médios burgueses, e uma parte da alta burguesia, não se transformava em poder político. Eles não tinham acesso às leis, a impostos, à criação de uma política para esse reino da Inglaterra, e eles arcavam muitas vezes, né, também com esse peso religioso por não fazerem parte, em sua maioria, da religião do rei. Na página 14 você pode ver o andamento desse processo revolucionário. No comecinho da página 14 tem a divisão desse processo revolucionário em 4 períodos, né, que é a Guerra Civil, depois o governo de Oliver Cromwell, depois a restauração monárquica e depois a Revolução Gloriosa, finalmente. E qual foi o saldo dessa Revolução Gloriosa, né? O saldo dessa Revolução Gloriosa foi que essa burguesia, ela assume o controle da monarquia inglesa, de fato, por meio do parlamento inglês. Esse parlamento reduz o poder do rei, reduz a autoridade do rei no reino da Inglaterra, e esse parlamento vai adotar medidas para avançar, né, o Estado inglês apoiando a economia capitalista mais moderna, né? Então, ao invés do Estado ser uma fonte de cobrança de impostos, de altos impostos que mantinham um padrão de vida da nobreza, a Inglaterra é o primeiro Estado a se tornar burguês, é o primeiro Estado a ter uma nova mentalidade, né? E a inaugurar certas ideias importantes. Entre essas ideias, a ideia do direito do indivíduo em relação ao poder do Estado. Como é que isso acontece na prática? Por exemplo, liberdade religiosa. Ninguém pode ser perseguido por não participar ou não seguir a mesma religião do governante, do rei. Na página 16, o documento chamado Bill of Rights, página 16, muito importante, documento de 1689, que é uma constituição, é uma lei, é um código de leis que o próprio rei está submetido a essa Constituição, a este Bill of Rights. E finalmente essa Revolução Inglesa dá muito peso a algumas ideias que vinham sendo já construídas um pouco antes da Revolução Inglesa, mas que ao longo da Revolução Inglesa vão ganhando peso, que são as ideias do liberalismo político e econômico. Na página 17, e o principal nome é John Locke, o iluminista John Locke. Na página 24, tem uma página 24 muito importante, porque repara na data de nascimento e falecimento de John Locke. Ele viveu todo o período do desenrolar da Revolução Inglesa. Então ele elaborou, né, observando essa realidade da Revolução Inglesa, ele elaborou os princípios do liberalismo político e econômico, mas principalmente o liberalismo político. E a principal definição é o Estado, né? Este Estado que surge com a Revolução Inglesa, esta forma de poder, de governo que surge com a Revolução Inglesa, tem como principal função a defesa dos direitos do indivíduo, a garantia dos direitos individuais.
E o que são estes direitos individuais? Direito à vida, você tem que estar vivo, direito à liberdade e direito à propriedade. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esse direito à propriedade é uma ideia muito burguesa, né? É uma ideia de que o Estado existe não para tirar de você o que você recebeu por herança ou conquistou ao longo da vida de riqueza material, mas pelo contrário, o Estado existe para te garantir isso, né? Então isso é algo inviolável. Daí a Revolução Inglesa ser a primeira das chamadas revoluções burguesas, né? Que a gente já estudou um pouco e vai continuar a estudar. Além da Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que vão pegar esses elementos iniciais da Revolução Inglesa, principalmente pontos ali do Bill of Rights de 1689, e vão acrescentar mais mudanças, né, e mais direitos e mais dispositivos nessas ideias do iluminismo que está no nosso capítulo 2. Nas sugestões de atividades, faço a atividade da apostila, semana 2, tá? Só da apostila, não tem do livro, porque o livro é bem mais completo e eu já tinha passado as atividades principais para vocês na semana 1. Então, nessa semana 2, apenas atividades da apostila PET. Perfeito? Faço no caderno ou numa folha separada e guarde no caderno. Se quiser fazer no caderno de maneira que dê para você destacar depois a folha, não tem problema. Eu estou pedindo para fazer uma folha separada que vai ficar mais fácil depois, se eu precisar corrigir, de destacar essa folha, tá bom? Então é isso. Bons estudos, estamos aqui com vários canais para dúvidas, Instagram, Facebook, WhatsApp, e YouTube, tá? E estamos aí. Certo, gente? Tchau, tchau. Um abraço.